Queridos irmãos, agora vamos dar continuidade ao nosso estudo em Apocalipse e hoje vamos estudar a carta à igreja de Pérgamo, a terceira igreja que é citada dentre as 7 igrejas do Apocalipse. Pérgamo é uma cidade onde existe uma tradição muito grande e por isso é uma cidade orgulhosa da sua tradição, porque quando os egípcios fizeram um boicote, um bloqueio à exportação do papiro para a Ásia Menor, portanto, os habitantes de Pérgamo acabaram por ser os inventores do pergaminho. Portanto, a palavra pergaminho vem exatamente do nome da cidade de Pérgamo, onde foi criado esta alternativa ao papiro. Portanto, pergaminho que foi criado, portanto, pelos habitantes, pelos cientistas, se assim podemos dizer, de Pérgamo, como alternativa então ao papiro, para serem escritos os documentos, e o pergaminho acabou por se revelar até um sistema muito mais versátil, muito mais prático e muito mais duradouro para a conservação de documentos, como se viria depois também a ver ao longo da história. Ora, esta carta, nós iremos estudá-la durante 2 estudos. Há aqui muitas explicações ricas que importa compreender. Algumas delas estão relacionadas também, como seja o conceito dos Nicolaitas, estão relacionadas com a carta também a Éfeso e outras cartas, portanto. Esta doutrina, esta seita dos Nicolaitas afetou bastante todo o mundo antigo. Mas antes de nós prosseguirmos com o nosso estudo, nós vamos viajar um pouco mais com o nosso amigo Joaquim da Turquia. Olá, sou Joaquim da Turquia. No 4º episódio do meu documentário sobre as 7 igrejas do Apocalipse, hoje a gente vai conhecer a terceira igreja, Pérgamo. Como eu disse antes, eu não sou uma autoridade religiosa, eu sou um guia turístico. Nestes vídeos, meu objetivo não é interpretar a Bíblia. Meu objetivo principal é dar-lhes informações básicas sobre a história e a geografia bíblicas. Eu acho que conhecer a vida dos cristãos do século I, que foram os primeiros a receber as cartas, nos ajuda a entender o Apocalipse melhor. Neste episódio, eu quero falar sobre 2 assuntos que afetavam a vida dos cristãos do século I. Eu quero falar sobre o sacrifício de animais nos templos pagãos e o significado dele para os pagãos e os cristãos. E também eu quero falar sobre o culto imperial, ou seja, a veneração de imperador romano como um deus. Mas como sempre, primeiro a gente vai conhecer a cidade atual. Vamos ver como é hoje Pérgamo.
Ao contrário das primeiras duas cidades do Apocalipse, Pérgamo não é uma cidade costeira. A cidade fica a 30 quilômetros do Mar Egeu. Pérgamo está 100 quilômetros ao norte de Esmirna e 80 quilômetros a oeste de Tiatira. Na cidade antiga de Pérgamo, tinha uma acrópole, ou seja, uma cidade alta, onde estão os mais importantes edifícios da cidade, e uma cidade baixa, onde morava o povo. Hoje, em cima dos restos da cidade baixa, está a cidade moderna de Pérgamo. E atrás da cidade moderna está o morro da Acrópole, ou seja, da cidade alta, onde estão os principais restos da cidade romana. Hoje, este morro é um museu ao ar livre. Nas cidades greco-romanas, na Acrópole, ou seja, na cidade alta, sempre tinha os mais importantes edifícios da cidade antiga. Na Acrópole de Pérgamo é assim também. Tinha vários templos dedicados a diferentes deuses, tinha uma biblioteca, um arsenal. Para os turistas que visitam Pérgamo hoje, o edifício mais interessante é o Teatro Antigo de Pérgamo. É o teatro mais inclinado do mundo romano. Tem uma inclinação de 70 graus e uma capacidade de 10 mil espectadores. Também tem outros dois edifícios antigos que estão ligados aos nossos dois assuntos deste episódio. Um templo dedicado ao imperador Trajano e o grande altar de Zeus. Atrás de mim está o morro da Acrópole de Pérgamo. E em cima da Acrópole vocês podem ver uns pinheiros. No lugar deles, faz 2000 anos, tinha o edifício mais monumental da cidade antiga. O altar de Zeus, ou seja, o grande altar. Hoje, a maior parte deste edifício está no museu em Berlim, na Alemanha. Na Bíblia, no Apocalipse, na carta escrita para a igreja de Pérgamo, está escrito assim: conheço as tuas obras e onde habitas, e onde está o trono de Satanás. Por seu tamanho e por sua arquitetura e importância histórica, muitas pessoas interpretam o altar de Zeus como este trono de Satanás. Mas como eu disse antes, meu objetivo não é interpretar a Bíblia. Meu objetivo é falar sobre a história e geografia bíblicas. Agora vamos falar sobre os altares e a função deles. O altar de Zeus, por seu tamanho extraordinário, é uma exceção. Normalmente, nos santuários pagãos, o altar era uma pequena construção que ficava fora e na frente de naus, ou seja, o templo, onde realizavam o principal ritual pagão, sacrifício de animais. Depois de sacrificar os animais, os pagãos compartilhavam a carne entre eles segundo algumas regras. E às vezes vendiam a parte sobrada nos mercados. Para eles era importante comer desta carne. Assim fazia parte da sociedade pagã. Na Bíblia, no Apocalipse, nas cartas escritas para as igrejas de Pérgamo e Tiatira, está criticado comer desta carne. Paulo, na sua primeira carta escrita para os coríntios, explica o assunto com detalhes. Ele explica em que condições é possível comer
e não é possível comer desta carne. Lá em cima do morro da Acrópole de Pérgamo estão restos de outro edifício importante, um templo dedicado ao imperador Trajano. O Apocalipse foi escrito no ano 95 d.C. na ilha de Patmos. Naquela época ainda não existia este templo, mas o culto imperial, ou seja, a veneração dos imperadores romanos como deuses, era uma importante realidade das cidades romanas da Ásia. Não tinha este templo, mas nas 3 principais cidades da Ásia romana, tinha 3 diferentes templos dedicados aos imperadores romanos. Aqui em Pérgamo, tinha outro templo dedicado ao imperador Octávio Augusto. Em Esmirna tinha um templo dedicado ao imperador Tibério e na capital da Ásia Romana, em Éfeso, tinha um templo dedicado ao imperador Domiciano. O povo que morava nestas cidades tinha que aceitar o imperador romano como um deus. Para os pagãos, isso não era um problema, mas para os cristãos isso era inaceitável. Por isso, muitas vezes os cristãos que moravam nestas cidades foram castigados. Os cristãos do século I, que foram os primeiros a receber o Apocalipse, muitas vezes foram castigados, discriminados e perseguidos. Mas, graças à fé, o amor e a coragem deles, o cristianismo cresceu. Bom, minha visita em Pérgamo agora termina, mas minha viagem na história e na geografia bíblicas continua. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 lâminas. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Os versículos 12 e 13, começando então no 12, diz: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, de 2 gumes, de 2 lâminas. Ora, nós sabemos que isto se reporta portanto, à imagem que João teve do Filho do Homem, que é Jesus, portanto, a imagem inicial de Jesus no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas, e tendo na sua mão direita as 7 estrelas, que são os 7 anjos às igrejas. E diz o texto, que da sua boca, da boca daquela figura extraordinária que João viu, saía uma espada de 2 gumes. E nós, portanto, sabemos que essa espada é a palavra de Deus.
Existem vários textos que nos mostram isso. No versículo 13 diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Bom, esta referência ao trono de Satanás, ao facto de Pérgamo ser onde Satanás habita, tem que ser bem compreendida à luz do contexto histórico. Havia, logicamente, que muitos deuses em todo o mundo antigo. Havia na Antiguidade Clássica milhares de deuses. No entanto, havia deuses, digamos assim, em evidência, deuses que se evidenciavam e que eram adorados. Nós já referimos os templos, portanto, e também já vimos no documentário com o Joaquim, que havia vários templos na Acrópole em Pérgamo. Mas se havia uma coisa que Pérgamo se orgulhava, era da sua cultura e ao mesmo tempo, misturado com toda essa cultura, Pérgamo tinha, pois, a segunda maior biblioteca da Antiguidade. A primeira era a Biblioteca de Alexandria, a segunda era, pois, a Biblioteca de Pérgamo. Portanto, misturado com toda essa cultura, com todo esse conhecimento, no entanto, não havia o conhecimento do Deus verdadeiro. E, portanto, havia na Acrópole, para além daquele grande anfiteatro que já foi referido, que levava 10.000 pessoas, na Acrópole havia vários templos. E os principais, logicamente, que eram templos erguidos aos deuses principais. Quem eram os deuses principais? Era Baal, era Astarote, e nós já vimos que Baal e Astarote eram deuses que praticavam o sacrifício de bebés através do fogo. Havia também o templo a Diana ou a Afrodite, e havia também o templo de Zeus, que era o mais monumental, como nós já vimos também na reportagem, portanto o mais monumental de todos os templos. Mas não creio, e hoje neste aspecto não vamos por aí, não creio, e portanto baseado também nos melhores comentaristas do Novo Testamento, que a referência ao trono de Satanás se referisse única e exclusivamente ao templo a Zeus. Pelo contrário, por um lado, há duas hipóteses de interpretação melhor acerca disso, porque noutras cidades havia também templos a Zeus e a outros deuses, e no entanto Jesus nunca apelidou essas cidades como sendo a cidade onde está o trono de Satanás. Não, havia um outro fenómeno que tem a ver com a adoração a César, com a adoração à deusa Roma e à divinização do imperador. O que acontecia é que no ano talvez 62 ainda, ou 64, os povos conquistados, isto é uma curiosidade, que não foi o Império Romano que promoveu a adoração e a divinização de César. Não foi o Império Romano que encorajou a adoração de César como Deus. Não. Foram precisamente os povos conquistados por Roma que que insistiram e que promoveram e que criaram essa religião de Roma como deusa e do imperador como Deus. Portanto, o que é que acontece? Acontece que é em Pérgamo, muito mais cedo até,
do que em Esmirna, onde nós vimos que também tinha um templo ao imperador, e em Éfeso, que também tinha um templo ao imperador e a Roma, mas é em Pérgamo, precisamente, que é erigido e que é criado pela primeira vez no ano 62 ou 64, por aí, o culto a Roma e ao imperador. É aí que se diviniza pela primeira vez o culto ao imperador. Ora, isso por um lado, pode ser exatamente a alusão de que é a cidade onde nasce a divinização do homem, do ser humano, como Deus, e portanto, no fundo é o mesmo pecado que encontramos em Satanás, que não sendo Deus, quer ser adorado como Deus. E nós vimos isso, por exemplo, na atitude de Satanás na tentação de Jesus, vimos isso logo no início, em Gênesis, no Jardim do Éden, onde Satanás pretende retirar a autoridade de Deus e assim se conseguiu seduzir também Eva e Adão. Ora, aí já se justifica começarmos a compreender o título de essa é a cidade onde está o trono de Satanás. Mas também nós temos que olhar para o conjunto de templos que havia ali aos vários deuses, alguns deles bastante graves, bastante terríveis, como Balaão e Astarote, ou Ishtar, como lhe queiram chamar. Portanto, são as designações grega e síria do nome da deusa. Mas, por outro lado, então, existe essa diversidade de deuses, também o templo grande de Zeus, monumental, e agora também o templo de César. Portanto, o que é que nós temos ali? Temos uma cidade sincretista do ponto de vista religioso. E, portanto, esse sincretismo muito grande leva a que, provavelmente, portanto, sendo uma grande mistura, uma grande salada religiosa, um grande sincretismo, portanto, uma diversidade religiosa que leva as pessoas a adotarem as suas religiões como querem e esquecerem Deus. Portanto, nós já vimos e já estudámos juntos e já uma vez referi, mais do que uma vez até, que a religião é um dos principais obstáculos à adoração do verdadeiro Deus e à verdadeira adoração de Deus. Porquê? Porque a religião tende a substituir Deus na vida das pessoas. Portanto, não admira que Jesus tenha referido, por um lado, relacionado com a adoração a César, por outro lado, relacionado com esse sincretismo religioso e, por outro lado, também pela forma monumental e elevada como a Acrópole, com todos aqueles templos, se apresentava dominando aquele povo. É interessante que a palavra Nicolaitas vem de duas palavras gregas. Uma delas é Nikos, que significa o domínio ou a sedução, ou o domínio, o controle, e Laos, que é povo. Portanto, os Nicolaitas promulgavam também, então, uma doutrina semelhante à de Balaão, que era a doutrina de seduzir os filhos de Deus a praticarem, portanto, a comerem as carnes sacrificadas aos ídolos e a praticarem também a prostituição, o adultério, etc. Os Nicolaitas iam talvez um pouco mais longe. Porquê? Bem, a razão é simples. Alguns comentadores acham que esta seita foi iniciada por Nicolau
E Nicolau é um dos 7 diáconos que são eleitos para servir a Igreja em Jerusalém. Em Atos, capítulo 6, encontramos a eleição dos diáconos, e entre eles Nicolau. Portanto, diz a história e os registros, e a maior parte dos historiadores do primeiro século e também do segundo século, dizem que Nicolau, portanto, se desviou da fé porque entrou primeiramente pela corrente gnosticista. Portanto, o gnosticismo, como nós sabemos, fazia uma separação entre o corpo e o espírito. Dizia que o corpo é mau, mas o espírito é bom, e dizia que, desde que o espírito estivesse pronto, a carne podia ser fraca à vontade. Okay. E no início ele praticou o ascetismo, praticou a abstinência sexual. Ele era casado, mas ele nem sequer praticava o sexo com a sua esposa. No entanto, isso veio a dar uma volta de 180 graus e colocá-lo no campo exatamente inverso, do campo oposto, isto é, ele começou a ficar totalmente desregrado e degradado espiritualmente e moralmente. E, portanto, o que é que acontece? É que ele passa de um abstinente da prática sexual a um devasso. Ele, portanto, não só afirmou que e promoveu a ideia de que o crente podia comer as carnes aos ídolos, também podia, portanto, prostituir-se no templo a Diana ou a outra divindade, praticar sexo livre, mas também ele promoveu a ideia de que, portanto, os casais podiam trocar-se entre si, podiam trocar de esposas entre si. E, muito mais para além disso, ele teria eventualmente, isto dizem, portanto, alguns, ele teria eventualmente feito esta afirmação que vem registada num texto antigo de um dos historiadores, que se alguém quer herdar a vida eterna, então tem que praticar sexo todos os dias. Ora, isto, como se pode imaginar, é não só praticar a doutrina de Balaão, mas é ir muito mais além disso. E, portanto, ser nicolaíta é procurar implementar no seio da Igreja um estilo de vida completamente contrário aos ensinos de Jesus e também, acima de tudo, é desprezar a graça de Deus. Portanto, isso era uma seita que ia, portanto, até a esse ponto e era muito grave. E por isso nós podemos compreender que Jesus aqui denuncia essa falta no seio da Igreja de Pérgamo. Portanto, ele diz depois, quando não, arrepende-te, não é? No versículo 16 diz, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Isto é, eu virei com a minha palavra, com a espada que é a palavra de Deus, a espada que penetra até ao mais profundo da alma e distingue entre a alma e o espírito portanto, todas as coisas, como diz o texto, ela vai profundo e corta e distingue e separa o que é bom daquilo que não é. E é apta para discernir todas as coisas. Discernir esta ideia de denunciar e de, portanto, acusar não só aquilo que é doutrina falsa, mas aquilo que é um estilo de vida contrário à vontade de Deus na vida do homem. Portanto, virei a eles com a minha espada da minha boca e batalharei contra eles. É interessante, Jesus não diz eu batalharei contra ti, que és a Igreja. Ele diz batalharei contra eles. Contra quem? Contra os balaitas e os nicolaítas.
e, portanto, os seguidores de Balaão e de Nicolau. Ok? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Este versículo 17 nós iremos guardar para outra ocasião, assim como no próximo estudo iremos continuar aqui na carta à Igreja de Pérgamo e aprofundar um bocadinho mais sobre estas questões. São muito interessantes as questões relacionadas com o maná escondido e também com a pedra branca, com um nome escrito que ninguém conhece a não ser aquele que o possui. E assim nós iremos analisar isto num próximo estudo. Deus abençoe e até ao próximo estudo.